A Comissão Especial de Inquérito, que apura a aquisição do kit pedagógico da educação por quase 5 milhões e 300 mil reais, ouviu hoje diretoras do ensino infantil e também coordenadoras do ensino fundamental. A vereadora Chiara Ranieri, é da Comissão de Educação, participa da análise desse assunto já bem antes. Tem uma impressão para o leigo lá fora que precisa explicar que esse material ele tem uma diferenciação para idades e séries em relação ao seu conteúdo, à sua utilização. Exatamente. O material para a educação infantil, que foi adquirido para as crianças de 4 e 5 anos, nós estamos falando de um material para crianças não alfabetizadas. É um material muito lúdico, que pode ser trabalhado de diversas formas e de uma maneira muito interdisciplinar pelas professoras da educação infantil, né? A gente está falando de uma professora por turma. Então, a professora ela faz a introdução desse material, que é uma musicalização, da maneira como ela achar mais adequado. Tá? No fundamental, nós temos, em média, por turma, 5 professores. Tá? Então, a gente tem os professores da área de humanas, depois a gente tem os professores mais de exatas, que entra matemática, outras disciplinas, o professor de artes, o professor de educação física e o professor de inglês. O material proposto para o fundamental, ele entra como um material que abrange a questão de musicalização, de teatro, de língua portuguesa, literatura e também, como foi falado aqui em reunião, questões de história, geografia, né? Então, é um material para ser trabalhado por diversos professores, né? Em momentos em que o conteúdo curricular tem a aderência ao material que foi apresentado. Então, são situações distintas, porque o preparo, né, para que um professor trabalhe individualmente o material é uma coisa. O material para ser trabalhado de forma interdisciplinar por diversos professores de um mesmo ano é outro. E aí entra uma questão que está presente no contrato e na proposta que foi apresentada pela empresa, né, e apresentada para que os professores, diretores, coordenadores validassem como um material bom do ponto de vista pedagógico, que é a questão do treinamento. Né? Então, um treinamento para a educação infantil teria um viés completamente diferente de um treinamento, né, do ponto de vista, inclusive, curricular para o ensino fundamental, que aí entram especificidades que são da própria série em que o aluno está cursando. Mas as representantes das escolas disseram aqui que foram chamadas na origem em cima da hora para a apresentação e, de outro lado, que a formação, a capacitação do conteúdo aconteceu agora. Veja bem, a análise a ser feita pelos professores do ensino fundamental, e a gente está falando de 16 escolas de ensino fundamental, 1º ao 5º ano, foi uma apresentação feita às pressas realmente, um convite por volta do meio-dia para uma reunião às 14 horas do mesmo dia, né? Via WhatsApp. Então, um convite para que estivessem na Secretaria Municipal de Educação para conhecer um material pedagógico. E aí conheceram o material da palavra cantada na escola e voltaram para a escola sem que pudessem levar um exemplar desse material para ser analisado. Então, esse é um ponto. Tá? O que se conhece do material Palavra Cantada na Escola? Aquilo que está disponível em redes sociais. Muitos professores trabalham essa produção do Palavra Cantada e do Palavra Cantada na escola conforme existe aí de domínio público. Né? Então, assim, é uma coisa velada? Não. Mas sistematizada num material pedagógico é esse que foi adquirido, o kit Palavra Cantada na Escola, que vem o material impresso,
né? E que vem o CD e o QR Code para acesso a essa, vamos dizer assim, a riqueza do material, que é a questão das músicas, do teatro, enfim, para o uso mais adequado para as disciplinas do ensino fundamental e também da educação infantil. O que acontece é que, quando a gente fala do material a ser aplicado de forma interdisciplinar, você tem realmente que sistematizar dentro da série, né, que a criança está cursando, dentro do ano que está cursando, seja do primeiro ano, onde você tem a questão da alfabetização presente, no segundo ano, questão da alfabetização presente, né? E nos anos subsequentes, até o 5º ano, questões que são específicas daquele ano. E aí a escola tem que, a partir do treinamento recebido, elaborar toda o seu cronograma de atividades entre os professores, né? Em que momentos esse material vai ser utilizado. E a questão dos alunos não levarem para casa o material, né? Que foi outra situação. A educação infantil, por exemplo, apontou que não haveria necessidade, né, de se adquirir um exemplar desse material para cada criança. O material de posse do professor seria o suficiente, mas existia a questão de ser vinculado, né? Então, para adquirir para o professor, teria que ser adquirido também para as crianças. E é isso que aconteceu. A aquisição para 2023 e 2024, com treinamento específico, e já aí uma fala da não continuidade para os próximos anos, né? A partir de todas as questões que estão aí pairando sobre a fiscalização que acontece. Conteúdos de depoimentos. As falas até aqui do diretor pedagógico Fábio Schwartz, do assessor de gabinete, braço direito da prefeita, Daniel Freitas, e da ex-secretária na outra comissão, Maria do Carmo Kobayashi, são bastante conflitantes. Daí o pedido de acaração? Exatamente. Eu acho que são várias questões que chamam a atenção e que não há outra forma de nós esclarecermos se nós não sentarmos os três juntos e termos um diálogo franco, com posicionamentos bastante esclarecedores do ponto de vista do que o que um fala não condiz com o que o outro está afirmando. Fica uma situação muito difícil, né? Parece que conversa de maluco, né? Um fala que indicou um outro material que substitui, o outro fala, não, o material não substitui, esteve comigo desde o início do pedido, então estávamos juntos ou não estávamos juntos? O pedido foi da secretária ou foi do diretor? Teve ingerência do assessor de gabinete ou não teve ingerência? Por que um material foi decidido pela compra e o outro não foi? Esse tipo de situação a gente precisa esclarecer, e eu acho que a comissão ela tem que cumprir esse papel, senão nós ficamos com os discursos muito desconexos e a gente não tem como concluir nada. Por fim, a vereadora insiste com requerimento para que o colega pastor Bira possa colaborar, ainda que seja convite, e, no mínimo, dê o nome dos prefeitos que teriam tido contato das mediações que circulam no mercado. É uma situação desagradável para quem é colega, né? Mas eu insisto que o vereador diga o nome do prefeito que disse que em Bauru foi 30%. Não é para ir atrás do prefeito, para colocar o prefeito em situação difícil. É para ajudar num trabalho que é da Comissão Especial de Inquérito, uma comissão que fiscaliza a compra desse material, palavra cantada na escola, aqui em Bauru, mas que tem essa prática acontecendo por todo o Brasil. Então, nós não estamos falando de uma situação pontual aqui da cidade, mas talvez de uma prática, né? Como é este acesso da empresa nas prefeituras? É isso que nós precisamos e de uma certa forma, o vereador Ubiratã tem muito a colaborar, só indicando o nome do prefeito, que disse que aqui em Bauru foi 30%, porque com certeza esse prefeito também deve ter tido contato com essa empresa. E é isso que é mais importante.
Obrigado.